Paz e graça, meus amados. Sejam muito bem-vindos ao Congregador, esse nosso espaço para a gente refletir e se aprofundar na Palavra de Deus. Hoje, o convite é para a gente mergulhar juntos no último capítulo de uma das histórias mais incríveis da Bíblia, a restauração de Jó. É um texto que nos ensina tanto sobre o fim da provação, sobre a fidelidade de Deus e principalmente sobre a transformação que acontece quando a gente finalmente vê o Senhor face a face. E a pergunta que vai guiar a gente hoje é essa aqui. O que acontece no fim da provação? Depois da dor, sabe, da perda, dos questionamentos, o que será que Deus reserva para quem persevera? A história de Jó nos dá uma resposta maravilhosa, cheia de esperança. Vamos descobrir juntos? Bom, e tudo começa, sabe onde? Numa mudança profunda no coração de Jó. Depois que Deus se revela para ele em toda a sua glória, a resposta de Jó muda completamente. Não é mais uma resposta de questionamento, mas de rendição. E é essa confissão que transforma absolutamente tudo. Olha só que palavras fortes. Aqui, gente, é o ponto de virada. Aquele Jó que antes batia o pé, que defendia a própria justiça, agora ele reconhece a grandeza de Deus, que ele não consegue nem medir. Ele admite com toda a humildade. Eu falei sem entender. É o momento da verdadeira humildade, quando a gente reconhece que a nossa sabedoria é tão pequena perto da sabedoria de Deus. E essa transformação toda fica muito clara aqui nessa comparação. Antes, Jó tinha o que a gente pode chamar de fé de ouvir falar. Ele conhecia a doutrina, a teologia, tudo certinho. Mas agora, depois daquele encontro com Deus na tempestade, ele passa a ter uma fé de ver. Deixou de ser teoria, sabe? Passou a ser experiência pessoal. É a diferença enorme entre saber sobre Deus e conhecer a Deus. E, meus irmãos, isso muda tudo. E essa visão nova leva ele para um lugar de entrega total. Se arrepender no pó e na cinza, gente, naquela cultura isso era o sinal máximo de luto, de quebrantamento. Jó não está só pedindo desculpas, ele está se desfazendo do seu orgulho, da sua autossuficiência, ele está se colocando no lugar mais humilde possível diante do Criador. Era essa atitude de coração que Deus estava esperando. E a partir dessa mudança por dentro, Deus começa a agir por fora. E a primeira coisa que ele faz é surpreendente. Ele não devolve os bens de Jó ainda, não. Primeiro, ele vai tratar com aqueles que o feriram, os amigos dele. E Deus coloca Jó bem no centro desse processo, através da oração e do perdão. Agora, olha que coisa tremenda neste versículo. O próprio Deus sai em defesa de Jó. Os amigos passaram o livro todo acusando, pintando um Deus que só pune, que só julga, mas Deus chega e corrige eles e diz: opa, vocês não falaram o que é certo sobre mim. A busca sincera de Jó, mesmo na dor, mesmo com as perguntas duras, foi mais correta aos olhos de Deus do que aquela teologia fria e acusadora dos amigos dele. Então, Deus estabelece um caminho bem claro para a reconciliação. E presta atenção no ponto principal. A restauração dos amigos dependia da intercessão daquele que eles tanto acusaram. Eles precisavam da oração de Jó. Que teste para o coração dele, não é mesmo? Ele ia ter que perdoar e ainda abençoar aqueles que o magoaram tão profundamente. A palavra faz uma pausa aqui, quase um suspense. A condição para a grande virada na vida de Jó estava ligada à obediência dele nesse momento. Ele podia ter guardado rancor, podia ter pensado, eles não merecem. Mas não. Ele escolheu obedecer a Deus e liberar o perdão. E aí vem a consequência direta. A gente precisa entender isso direitinho. O texto é claro. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor. A bênção não foi um prêmio pelo perdão. O perdão foi a prova de que o coração de Jó já tinha sido restaurado primeiro. Ao orar por seus amigos, Jó se alinha com o coração de Deus, que é pura misericórdia. Ele deixa de ser a vítima para ser um canal da graça de Deus. É nesse momento de alinhamento que Deus libera a restauração material. E agora sim, a gente chega na parte mais famosa dessa história, a manifestação visível, abundante da graça de Deus. E olha, a restauração não foi só uma devolução, não, foi uma multiplicação. A palavra de Deus nos diz que o final da vida de Jó foi mais abençoado que o começo. Deus não apenas devolveu, ele honrou a fidelidade de Jó com o dobro. Vamos dar uma olhada no tamanho dessa generosidade. Olhem só para esse gráfico. Ele tinha 7.000 ovelhas. O Senhor deu para ele 14.000. Exatamente o dobro. A bênção é matemática, é precisa, é intencional. Os 3.000 camelos, que já era uma fortuna e um símbolo de poder, se tornaram 6.000.
Dá para imaginar a cena? A grandiosidade dessa prosperidade dobrada? As 500 juntas de boi, que eram a força de trabalho da fazenda dele, viraram 1000. Isso significa que a capacidade dele de produzir, de arar a terra, foi totalmente duplicada. E as 500 jumentas tão importantes para o transporte e para o dia a dia também viraram 1000. A restauração material foi uau, completa, abundante e inquestionável para todo mundo ver. Mas a bênção mais preciosa não foi material, gente. Deus restaurou a família dele. Ele teve de novo 7 filhos e 3 filhas. E o texto faz questão de destacar uma coisa linda sobre as filhas dele, que não havia mulheres mais belas em toda a terra. E, algo revolucionário para a época, elas receberam herança junto com os irmãos. Isso mostra um favor especial de Deus, quebrando costumes da cultura para honrar Jó e sua nova família. E para fechar com chave de ouro, Deus deu a ele o presente do tempo, mais 140 anos de vida. Ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e até os trinetos. Ele viu o legado da sua fidelidade florescer por gerações. A restauração foi completa, em todas as áreas da vida. E com isso, a gente chega ao coração de toda essa jornada. A maior de todas as bênçãos que Jó recebeu não estava nos campos, nem nos currais, nem mesmo na sua casa nova. Estava dentro dele. Vamos voltar para esse versículo que é a joia mais preciosa do livro todo. A verdadeira restauração, a bênção que vale mais do que o dobro de toda a riqueza do mundo foi essa, a intimidade com Deus. A provação, por mais dolorosa que tenha sido, serviu para purificar a fé de Jó e levá-lo de um conhecimento distante para uma comunhão real, presente com o seu Criador. E no fim das contas, é isso que realmente importa. E a reflexão que fica para cada um de nós hoje é esta: como é que está a nossa fé? É uma fé baseada só no que a gente ouviu dizer, na tradição, no conhecimento teórico? Ou já é uma fé que experimentou esse encontro pessoal, que já viu com os olhos do coração a glória e a bondade do Senhor, mesmo no meio das provações? Que a história de Jó nos inspire a buscar não apenas as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos, a fazer essa transição de uma fé de ouvir para uma fé de ver.